gostaria de conhecer os visitantes nessa noite. Se tiver um visitante, só levantar as mãos assim, para que possamos conhecê-los. Tem um visitante? Amém. Tem um jovem aí, que Deus abençoe. Tem mais 2 irmãs, que Deus abençoe. Temos algum visitante aqui, irmãos? Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tem uma irmã aqui, que Deus abençoe. Vamos saudá-los no 3 em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome. Você que está próximo, dá um abraço nesses irmãos aí. Fala assim: você é bem-vindo na casa de Deus. Veja que tem visitante para me apresentar. Eu sou o pastor Mesquita, né? Pela graça e misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. E aí, minha esposa, a pastora Léa, né? Não, help, ei, aqui. Irmãos, Isaías capítulo 61, verso de 1 e 1. Hoje, Deus tocou no meu coração assim para ministrar essa palavra. E ontem eu fui sendo ministrado, e depois Deus começou a falar comigo algumas coisas. E hoje, no culto de manhã cedo, também Deus me trouxe uma palavra no sentido que nós perdemos a nossa autoridade, a nossa unção, que Deus nos deu. E aí eu gostaria de falar sobre essa noite, sendo totalmente transformado através do Espírito. Vamos repetir? Sendo totalmente transformado através do Espírito. Quantos entenderam? Diga amém. Irmãos, temos que ser totalmente transformados através do Espírito Santo de Deus. E eu vou te provar nessa noite, biblicamente, que você tem o selo do Espírito Santo de Deus. Que você não goste dos movimentos, que você não gosta daquilo que Deus fez na tua vida, é uma coisa, é um direito que você tem. Mas você saiba que você tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Existem os que são tradicionais e os que são avivados. Eu gosto de ser avivado. Amém? Quem não gosta, não tenho nada contra, que Deus abençoe também. Mas nós temos que entender que eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Fala, teu irmão, você é cheio do Espírito Santo de Deus. Isaías capítulo 61, verso 1, texto conhecidíssimo que diz: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez do espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Texto messiânico, irmãos. Texto que está falando sobre o dia de hoje. Amém? Pega na mão do teu irmão. Espírito Santo de Deus, peço que o Senhor venha falar conosco nessa noite, através dessa palavra. Em nome de Jesus. Que eu venha diminuir, Pai, e o Senhor venha crescer. Que a minha vontade não venha ser mais feita, mas a tua vontade. Que o teu reino, Pai, venha sobre essa igreja, sobre a vida de cada irmão que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Nós sabemos, Pai, que existe um óleo sobre as nossas vidas. E esse óleo vai ter que ser colocado em prática nessa noite, em nome de Jesus. Venha derramar cada dia mais sobre as nossas vidas. Que possamos, Senhor Deus, cada dia mais buscar intimidade contigo. Porque nós sabemos que o melhor virá sobre as nossas vidas. Fala conosco, Pai. Que essa palavra venha ser uma palavra edificadora, venha ser uma palavra restauradora, e uma palavra que transforme verdadeiramente cada vida nessa noite. É o que eu peço, Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, te louvando, te agradecendo. Amém
e graça. Pode ser sentado no glória a Deus bem alto. Pode aplaudir, você fica bem à vontade. Irmãos, quando nós falamos, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Então, quando eu confesso Jesus na minha vida, eu fui ungido por Deus. E o que é esse ungir? Esse untar é o óleo do Senhor que vem sobre as nossas vidas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas Isaías, quando ele teve essas revelações, ele estava onde? Num período babilônico, num período de cativeiro. Quem era o profeta Isaías? Só para fazer uma introdução. Isaías era filho de Amós, e no Talmud, que significa o livro sagrado dos judeus, diz e afirma que Amós, pai de Isaías, era irmão do rei Uzias. Olha que interessante, irmãos. Então Isaías ele profetizou durante o reinado de Uzias, durante o reinado de Jotão, de Acais e Ezequias. O nome de Isaías significa o Senhor salva. O profeta era da mesma época de Amós, de Oséias e de Miqueias, e começou o seu ministério 740 anos antes de Cristo. Talvez você fale, pastor, isso não interessa nada para mim. O que adianta eu saber isso? Fala assim, tem coisas que você tem que saber, para que você não seja enganado, para que as pessoas não te enganem. E aí, meu irmão, Isaías viveu no turbulento período assírio, presenciando o cativeiro do seu povo, trazendo para o século 21, a igreja hoje, ela anda vivendo um cativeiro. As pessoas aí fora, elas andam vivendo um cativeiro. E muitas vezes nós pensamos, porque nós congregamos, nós estamos livres desse cativeiro. E eu passo a viver uma vida totalmente presa e amarrada às coisas do mundo. E quando eu digo para você que eu preciso ser transformado através do Espírito, é porque o mundo não pode mandar em mim, e eu tenho que mandar no mundo. Eu não posso ser escravo do mundo. Eu não posso dar essa legalidade para que o mundo ele tome conta da minha vida. É um período de transformação. Fala para o irmão, é um período de transformação. E nós precisamos ser transformados. E eu só posso ser transformado se eu permitir que o Espírito Santo de Deus, ele habite em mim. Quantos querem ele hoje? Diga amém. Amém. Aleluia. Naquele período, irmãos, existia o reino norte, que era Israel, e o reino sul, que era Judá. Haviam experimentado poder e prosperidade. Israel, governado por Jeroboão, e outros 6 reis de menor importância. Havia o que? Aderido ao culto pagão. Olha que interessante, aquele povo tinha vivido aquele período de prosperidade, mas depois passaram a aderir ao culto pagão. Hoje eu estava ministrando sobre batalha espiritual de manhã cedo com os irmãos, na sala de aula, e nós falamos, por que tantas pessoas que estão vivendo a zona de conforto, ou melhor, estão numa situação boa, elas acabam caindo nas garras de Satanás? Porque tem pessoas, irmãos, que na verdade tem que viver no limite. Se tem um pouco a mais, esquece de quem lhe deu a mais. E aí a pessoa começa a viver a sua vida de uma forma desgovernada, de uma forma sem direção, e permite que o mundo, na verdade, o tire da presença de Deus. Mas nós podemos ser prósperos com a presença de Deus. Nós podemos ser bem-aventurados com a presença de Deus. Mas será que eu fui conduzido, ou eu fui preparado para viver uma vida de abundância sem me desviar da presença de Deus? Será que determinadas coisas na minha vida não permitiu, ou não permite, que eu me desvie dos caminhos do Senhor? Ou que eu nunca confesse Jesus como meu único e suficiente Salvador? Eu não sei se todos estão aqui nessa noite são crentes, mas se você não for, meu irmão, há tempo de você confessar Jesus na tua vida como seu único e suficiente Salvador. Porque não existe outro caminho. Se existisse outro caminho, eu falaria para você, não, pode seguir esse caminho que é bom, mas não existe outro caminho.
Naquele período, irmãos, os reis eles lideraram lugares secretos de culto pagão e passaram a ser tolerados. Os ricos oprimiam os pobres. Tudo isso nesse período de cativeiro. As mulheres negligenciavam suas famílias na busca do prazer carnal, se prostituíam. Muitos dos sacerdotes e falsos profetas buscavam agradar a homens. Fala assim com o teu irmão: não mudou nada. E aí eu me torno um cativo dentro da igreja. Eu me torno uma pessoa presa espiritualmente dentro da igreja. Porque se não for o pastor que vai pregar, o culto não será uma bênção. Se o pastor não for na igreja, eu não vou, porque o culto não vai ser legal. Meu irmão, independente de quem esteja aqui no altar, é uma bênção de Deus. Não sei onde está escrito isso. E aí as pessoas elas acabam virando idólatras dentro da igreja, porque adoram o pastor. Se o pastor não for, eu não vou no culto hoje. Irmãos, eu sou um homem normal, graças a Deus. Amém? Sou tão normal que eu não torço por Corinthians. Eu sei que daqui a pouco eles vão começar a se manifestar, que eu sei o que vocês fazem. Vai, Corinthians! Entendeu, irmãos? Então, eu sou uma pessoa normal, irmãos. Eu vivo uma vida de normalidade. Mas eu vivo uma vida santa também na presença de Deus. Eu acordo, eu almoço, eu como, eu durmo, eu vou ao banheiro, eu faço tudo. Eu sou uma pessoa normal. Mas eu busco a presença de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nesse período eles estavam vivendo todo esse trâmite todo. Tudo isso deixava claro a patente aos olhos do profeta Isaías que a aliança registrada por Moisés lá no livro de Deuteronômio já havia acabado. Havia sido inteiramente violada. Fala, meu irmão, não viola a aliança. Irmãos, hoje nós vamos fazer um casamento. Talvez você não saiba. Talvez esteja postado por alguns convidados aqui nessa noite da noiva ou do noivo. Hoje vai ter um casamento aqui na igreja. Essa igreja é minha louca, a igreja vai ser muito doida. Mas é uma aliança que não pode ser violada por eles casarem. Nesse período eles viviam uma aliança já violada. E o que é uma aliança violada? É o não respeitar aquilo que me foi ali colocado como decreto, como lei. Mas hoje vivemos uma vida violando as coisas de Deus. Vivemos uma vida sem respeitar as pessoas. Irmãos, vamos lá para o meu século, como diz o outro. Há uns 30, 40 anos atrás, você não via as pessoas falando alto. E as pessoas não tinham o mesmo nível de cultura que tem hoje. As pessoas que estudavam aqui naquela época eram pessoas que tinham um poder ali, na verdade, aquisitivo um pouco melhor. Naquela época, para você prestar um vestibular, meu irmão, na faculdade paga já era maior sufoco passar um vestibular. Hoje em dia você paga a taxa de 40 anos, você já está na faculdade. Então o povo começou a estudar e ficou um povo que fala alto. Esses dias eu vi um cara no celular, eu falei, ele não precisa nem de telefone, ele já está dando a mensagem para a pessoa do outro lado. Alguns irmãos às vezes eles ficam ali batendo papo ali, eu falo, por que o tom de voz tão alto? Porque a pessoa, às vezes, ela não entende o que é um diálogo. É a conversa com as pessoas. Quando eu falo, ele fica parado, ele não fala. E aí quando ele fala, eu fico quieto. Porque se não haver esse tipo de comunicação, é uma discussão. E as pessoas hoje, elas vivem o quê? Discutindo. Ei, o que vai? Para, rapaz. Para, você está louco? Paulo, tu se assustou porque estava no livro. Né, meu irmão? Então, presta bem atenção. Eu preciso entender o que é isso. Senão eu vou viver a mesma forma, cativo como eu vivi aquele povo na época de Isaías.
tenho que ter uma vida, pastor, transformada através do Espírito. Olha o que eu vou falar assim: porque você é ungido por Deus. Muitas pessoas chegam à igreja, ficam esperando que o pastor pegue azeite, né, coloque sobre a mão sobre a cabeça daquela pessoa e o consagre a algum título ou algum cargo. Talvez isso não seja tão importante como eu entender que eu, confessando a minha vida a Cristo, eu passo a receber a unção que vem do verdadeiro pastor. Está entendendo, meu irmão? Fala assim: tem azeite na tua cabeça, meu irmão. E não é gel, não é azeite mesmo. O cara declarou aí para mim que ele gasta 1 quilo de gel por semana. Olha o cabelo dele, como é que eu vou esperar. Ele gasta 1 quilo de gel para acontecer isso, né? Mas é o azeite, o óleo que vem sobre a tua cabeça. Você vai sentir esse óleo hoje, em nome de Jesus. O óleo precisa ser reativado na tua vida, irmãos. A unção precisa ser reativada na tua vida, meu irmão. Então, por que o Senhor nos ungiu, meu irmão? E para ser transformado, eu preciso passar do estado líquido para o gasoso. Fala, teu irmão, você vai ter que passar do estado líquido para o gasoso. Não esquenta a cabeça não, meu irmão. Eu sou químico, então químico tem essas formas. Pastor, não quer passar do estado líquido para o gasoso? Fala para o teu irmão, vai passar do estado líquido para o gasoso? Eu preciso receber fogo. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Alguém aqui já colocou uma vasilha com água e esqueceram do fogo? O que aconteceu? A água ficou lá? O que aconteceu com a água? Já está tendo manifestação. E por que evaporou? Porque ela saiu do estado líquido e foi para o... Isso foi através do... Fala com fogo, meu irmão. Você só vai discernir as coisas espirituais. As carnais deixam para aqueles que vivem na carne. Me fiz claro? Amém. Quer que eu faça desenho aqui? Então você tem que receber calor para sair do estado físico. Físico para mim é estado carnal. E passar para o estado espiritual. E eu só passo para o estado espiritual, o estado de vapor, quando eu sou espiritual. Então tem coisas que vai acontecer nessa igreja, que tem pessoas aqui que nunca vão entender. Tem coisas que vai acontecer na tua vida, que pessoas nunca vão entender. Tem coisas que vai acontecer em alguns ministérios por aqui, que as pessoas nunca vão entender. Eu tenho um irmão, um amigo, ele é pastor também. Ele estava no meu escritório recentemente, ele falou assim para mim: pastor, está acontecendo umas coisas de louco na minha igreja. Eu falei: rapaz, pode contar para mim que eu gosto de loucura. Deus me trouxe uma revelação, que cada pessoa trouxesse uma garrafinha dessa lá. E eu falei para a igreja. Eu falei: quem não quiser levar, não leva. Não quiser, leva. Ele falou que chegou várias garrafas. E aí ele começou a ministrar. De repente, algumas garrafas... Olha, se você quiser acreditar, tu acredita. Se não quiser, eu venho em paz, tá? Eu acredito nessas coisas de Deus. Garrafas começaram a ter água de coco dentro. Garrafas começaram a ficar a água azulada. E ele falou assim: por que isso, Deus? E o Espírito de Deus ministrou para ele: tem coisas que eu não preciso explicar para quem é carnal. Só vai receber quem é espiritual. E aí ele falou: Senhor, e agora que o Senhor deu esses sinais? Ele falou: se tiver alguém doente, manda beber dessa água. E aí várias pessoas na igreja dele foram curadas.
Aí pensou que eu fosse me espantar. Eu falei, que é isso? Cara, só isso? Ele, cara, eu estou te contando um negócio que fala só isso. Aí eu falo assim, se a gente crê, pastor, nós veremos cada dia mais a glória de Deus. Fala para o irmão, seja espiritual, meu irmão. Sai do espaço físico e vai para o estado gasoso. Receba fogo nessa noite, meu irmão. Sai daqui cheio de poder. Sai daqui falando em línguas. Sai daqui também profetizando, meu irmão. Sai daqui com uma transformação de vida. Porque quem transforma a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é fogo. É fogo, não tem jeito. O Espírito Santo de Deus, ele não vem à base de água, ele vem com fogo, irmãos. O próprio João Batista disse que ele batizaria com água, mas depois dele viria um que batizaria com fogo. E ele está aqui nessa noite. Ah, tá. Você não faz ideia como está aqui. Porque eu conheço a história desse casal que eu vou casar hoje. Você não conhece, mas eu conheço. E eu sei que só houve uma transformação porque houve fogo do Espírito Santo de Deus. Não tinha entendendo. Então, irmãos, eu preciso entender. E para chegar nesse estágio, a água precisa chegar a 100 graus. E aí começa aquele famoso ponto de ebulição. Fala, você vai murmurar nessa noite. Borbulha seria irregular, tá, irmão? Borbulha é normal, né? Borbulha é normal. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo com o espelho da glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Está lá no livro de 2 Coríntios, não precisa abrir a tua Bíblia, 3,18. A palavra de Deus diz que mas todos nós, fala do irmão, todos. Quando a Bíblia fala que é todos, são todos. Amém. Sem exceção. Pastor, mas eu não gosto de movimento. Pastor, isso não existe. Me dá prova que isso não existe. Eu vou te contar uma história, você que não gosta de movimento. O meu irmão de uma determinada igreja foi para a nossa igreja na época. E aí, o meu pastor naquele período, ele nos mandava para evangelizar no cemitério. No dia, qual dia que tem lá que vai para o cemitério? É dia dos mortos, é de finado, é isso? Dia de finado. E eu, meu irmão, eu não sou esse cara evangelista. Porque se eu estou acendendo uma vela lá para o morro, nem para o morro é, né? É para aquele caixote que tem lá. E a pessoa veio me evangelizar, eu furo o olho dela com a vela. Então eu não gostava dessas coisas. Mas pessoal, eu vou ficar na igreja intercedendo. E nessa intercessão tinha uma irmã que não acreditava em nada. Ela veio para uma determinada igreja que não acreditava nas coisas. Na época eu era pastor, já faz muitos anos. E não sei porquê. Eu sempre gostei de oração, essas coisas de maluco aí. E eu cheguei para ela: irmão, você não acredita no Espírito Santo de Deus? Ela: não. Eu está na Bíblia. Eu não acredito. Quantos não acreditam? Levanta as mãos. Pode levantar, irmão, não é pecado levantar as mãos. Se você não acredita, não tem problema. E ela falou: não, meu irmão, mas como assim? Eu não gosto desse negócio, cai, levanta, e eu sinto arrepio. Eu não sinto nada dessas coisas. Eu falei: Senhor, mas tem a tua palavra. E a própria palavra diz que a tua palavra ela é viva. E por que a pessoa não acredita? Olha para o irmão e fala assim: tem pessoas que não acreditam. Porque o homem falou com tanta sabedoria que te fez desacreditar. E aí eu fui orar pelaquela pessoa. Aquela irmã foi arrebatada, irmãos. Porque se tu crer, tu verá a glória de Deus. E esse crer não é para qualquer um.
onde eu digo que eu sou ungido por Deus, existe uma autoridade sobre a minha vida. Uns são mais sensíveis, outros são menos sensíveis, e outros não querem sentir nada. Não estão entendendo? É a mesma coisa. Eu não acredito em demônio, porque tem pastor que diz que não existe demônio, e demônio existe. Eu não acredito nessas coisas. Acredito. Começa a acreditar. Começa a pegar umas aulas com a pastora Aurélia e você vai ver. Você vai começar a ver as coisas. Aí o papota vai mexer, o armário vai sacudir. Aí o que é isso? Cutucou o capeta. Então tem pessoas que não gostam porque, na verdade, começa a dar trabalho. Começa as pessoas se manifestarem. Amém? Diz que a cobra só mexe com você, só vem te picar quando você chega muito perto dela e ela se sente. A mesma coisa com o demônio. Tem pastor que não gosta de mexer com o demônio porque sabe que vai ter um rebuliço também. Aí os pecados começam a vir à tona, começam a vir um bocado de coisa à tona, e o cara fala: meu irmão, para com isso, eu estava tão bem. Pastor não tem que estar bem, igreja não tem que estar bem. A luta tem que ser constante na nossa vida, porque nós temos que nos preocupar com a vitória lá na frente. E a vitória é sua. A vitória é sua, meu irmão. Em nome de Jesus. Então preste bem atenção. A transformação só se dá na vida de uma pessoa pelo poder do Espírito Santo de Deus. Olha o que eu vou falar assim: para você ter transformação, você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Olha, preste atenção. Não conseguimos uma real mudança nas nossas vidas se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. A palavra muda. A palavra transforma. Mas se eu quiser colocar em prática, porque eu posso pregar igual um cavalo velho aqui, ficar com o cabelo mais branco do que eu estou, e ter pessoas que vão permanecer da mesma forma. A palavra só muda, só transforma quando eu quero. Quantos estão entendendo? Amém. Se eu falar vai mudar a minha vida, porque a minha vida mudou através da palavra. E existem algumas pessoas que tiveram mudanças nas suas vidas através do Espírito. No início da igreja cristã, vemos a transformação de pessoas como Zaqueu. Zaqueu, na verdade, ele era um cobrador de impostos, era um vigarista. Depois tem Pedro, que foi um pescador. Pescador naquela época era trapaceiro, irmãos. Era vigarista. Alguns estudiosos dizem que Pedro era tão sabido que o judeu não pode comer peixe com pele. E sabe o que fazia Pedro? Ele tratava o peixe e vendia falando que era peixe moscando. Olha o cara que era sabido. Só que ele foi transformado pelo Espírito. Depois Lucas, o médico. Lucas fez uma missão: vou seguir Jesus, vou seguir os discípulos, vou seguir os apóstolos. E deixa praticamente a função de médico. Aí vem o famoso Paulo. Paulo, ele vivia a serviço do Senhor. Paulo era um perseguidor. Paulo era uma pessoa que tinha uma busca constante sobre a vida das pessoas. Mas quando ele descobriu que existia a reação, quando recebe fogo da água no estado gasoso, ele começou a ver de uma forma espiritual. Fala para ele: meu irmão, a partir de hoje você tem que ver demônio em tudo mesmo, porque é só isso que vai mudar a tua vida. Tem que ver demônio. Você quer estranho? Tem que ver aí, ora, que eu vou te mostrar. Tem coisas que me incomodam quando eu vou em algum lugar, porque eu passei a ser um cara espiritual. E a mesma coisa, né? Eu sou lavado em gente pelo sangue do Cordeiro e vendo bebida alcoólica. Trabalho com bebida alcoólica. Eu não posso. Você
Senhor, me dá a direção. Me abençoa, Senhor. O que eu faço? Ou sou cristão e tenho algumas imagens na minha casa e acho normal aquilo. Irmãos, eu era apaixonado por espada de samurai. Minha espada de samurai é uma fortuna. Eu tive na Argentina, vi 2 espadas, R$60. Mas eu sei que aquilo é consagrado. Não estou entendendo. Fala para o irmão, começa a ser espiritual, meu irmão. Começa a ser espiritual e discernir as coisas do que é espírito. E muitos outros que tiveram suas vidas totalmente transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses capítulo 3, versos 7 ao 8: mas os que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência de conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Fala para o irmão, noite de transformação. E a transformação, irmãos, envolve a mudança da velha vida de pecado para uma nova vida na obediência em Jesus Cristo. Irmãos, me perdoa, digo pela minha vida também. Se eu não tenho uma vida de transformação, o Espírito Santo de Deus, ele não habita em mim. Porque eu vivo uma vida de pecado. Eu vivo uma vida fora da presença de Deus. E aí eu não posso falar que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Olha o que o irmão diz assim: mudança de vida é decisão para os fortes. Mudar minha vida é uma decisão para pessoas fortes. O fraco, ele não quer mudar de vida. Ele tem justificativa para tudo. Ele fala assim: pô, eu não consigo largar meus vícios. Eu conheci um irmão amado, chegou a congregar conosco. Ele falava: eu não consigo largar o cigarro. Você tentou? Não. Então você não vai largar. O irmão que é envolvido com prostituição: cara, você tentou largar a prostituição? Não. Então você nunca vai conseguir. Pessoa que é envolvida com fofoca nunca vai conseguir sair se ela não tentar. A pessoa que anda sozinha consegue fazer fofoca? Não. Pode eu dever de amém. Porque com quanto mais pessoas eu ando, mais legalidade eu dou para o inimigo, porque eu vou ter com quem falar. A minha língua, quando começa a coçar, eu preciso falar de alguém. Eu tenho uma necessidade de falar de alguém. É a mesma coisa da pessoa que usa droga, que se prostitui, ou coisa desse tipo. Nós estamos entendendo de amém, irmãos? Então, mudança é uma decisão para os fortes. É por isso que nós lemos aquele verso: o Espírito do Senhor está sobre você. Fala para o irmão: o Espírito do Senhor está sobre você. Ele te ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou você para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos. E você tem autoridade para abrir prisões dos presos. Sabe o que é isso? Você tem autoridade para saquear o inferno. Você tem autoridade, meu irmão, para repreender qualquer tipo de demônio. Só a irmã que entendeu, eu vou repetir de novo, tá? Você tem autoridade para repreender demônios. Meu irmão, isso não é para qualquer um. Nem pai de santo tem autoridade para repreender aquele capeta que eu já fui em Gira Grande. Quem sabe o que é Gira Grande? Hein? Só uma igreja não se manifestar. Já fui em Gira Grande. E preste atenção, meu irmão. O demônio não queria descer. As pessoas falam: não, ele não sobe, ele desce para o inferno. Não queria descer.
Então nem eles têm essa autoridade. Mas você tem essa autoridade. Amém? E você consegue expulsá-los em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Há autoridade sobre a tua vida. Fala, teu irmão, tem autoridade sobre a tua vida. E tem autoridade sobre a tua vida porque tem óleo sobre a tua cabeça. Os crentes não entendem que existe um óleo sobre as nossas vidas. Hoje, esta profecia, essa revelação aqui de Isaías, até hoje, as pessoas têm dúvida. Presta atenção. Uma afirmativa desse cunho pode soar como uma blasfêmia. Eu já ouvi isso na minha vida. Falso profeta, falso homem de Deus. Eu já ouvi isso de crente, irmão. Não foi de ímpio, não. Falso profeta. Não é homem de Deus. E eu continuo em pé e essas pessoas desviadas. Então, quando eu falo que eu tenho uma autoridade, isso na verdade soa o quê? Prepotência, soa arrogância. As pessoas não aceitam ouvir você falar isso. Declara comigo assim: eu tenho autoridade. Eu tenho unção. Eu tenho poder dado por Deus. Eu, onde eu chego, eu faço a diferença. Porque eu sou lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Esse é você. Esse é você. Esse não é só o pastor. Esse é você. Fala, teu irmão. É você, irmão. É você. E aí as pessoas ficam com raiva. Porque quando eu entendo que eu tenho autoridade, eu tenho uma mudança na minha vida, no meu comportamento, nas minhas atitudes. Eu começo a agir de uma forma diferente. Eu começo a me comportar de uma forma diferente. As pessoas têm prazer de chegar perto de mim, não é porque eu vou fazer uma contenda, uma discórdia, é porque eu vou lançar uma palavra de vitória. Amém. Isso é você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão, se as pessoas estão se afastando de você, comece a fazer uma auto-reflexão da tua vida. Por que as pessoas estão se afastando de mim? Pode entender? Amém. Glória a Deus. Fala, teu irmão, existe unção sobre a tua vida, meu irmão. Mas o que eu quero dizer, preste atenção, igreja, é que esta profecia, escrita por Isaías, é citada também por Jesus, lá em Lucas capítulo 4, verso 18. Ainda está se cumprindo nesses dias. Fala, teu irmão, ainda se cumpre nesses dias. Para fazermos a sua obra, Ele nos capacitou com o poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu creio tanto nessa palavra que vocês vão fazer. Vocês vão fazer. Eu vejo pessoas deficientes, eu quero fazer a pessoa andar. Eu vejo morto, eu quero que a pessoa ressuscite, mesmo que a viúva não concorde. Eu quero fazer. Tem essa vontade. Eu não gosto de ir ao hospital, irmãos, porque dá vontade de pôr as mãos em todo mundo lá, orando por todo mundo. Porque eu sei a autoridade que está sobre a minha vida. Eu sei o poder que existe sobre mim. Eu sei que o Senhor me escolheu. E eu não sou diferente de você em nada. Eu não sou melhor do que você em nada. Eu não sou melhor do que você em nada. Só que eu coloco as coisas em práticas que Deus me deu. E já está em tempo de você colocar em prática as coisas que Deus te deu. Quantos estão entendendo? Amém. Todos que somos cheios do Espírito Santo de Deus devemos participar do ministério de Jesus. Quem não dá liberdade para o Espírito Santo de Deus nunca vai participar do ministério de Jesus.
Porque se eu não entendo que eu tenho o Espírito de Deus, eu não vou fazer aquilo que o Espírito de Deus está me mandando fazer. Isaías, no capítulo 61, no verso que nós lemos, descreve o ministério do Messias, irmãos. Mas a profecia de Isaías vai além daquela coisa daquele dia. Fala para o teu irmão, essa profecia eu preciso vivê-la hoje. Eu preciso vivê-la hoje, fazendo a diferença. Aí eu vou entender por que o Senhor me ungiu. Fomos ungidos para dar continuidade ao ministério de Jesus. Fala para o irmão, você só foi ungido por uma coisa: para dar continuidade ao ministério de Jesus. Pastor, qual era o ministério de Jesus? Repita comigo: curar, libertar e pregar. Imagina uma igreja curada, liberta e com conhecimento da palavra. O que vai acontecer? Meu irmão, vai bombar, cara. Mas tem igrejas que só querem curar. Tem igrejas que só querem falar de demônios. Tem igrejas que só querem falar de dinheiro. Mas esquece de levar a palavra, que é libertar os cativos e trazer a pessoa para o trono de Deus. Porque isso dá trabalho. Você pregar, você ensinar, você tirar a sujeira da pessoa. Nós hoje temos o privilégio de sermos chamados cristão. Agora, olha bem comigo aqui. Cristão significa o quê? Pequeno Cristo. Ou seguidores de Cristo. Essa palavra que nós chamamos de cristão, no original significa pequeno Cristo ou seguidores de Cristo. E o seguidor, o que é o seguidor? É ir atrás de aderir a, tomar como modelo e prosseguir, continuar e suceder. Fala, é você, meu irmão. Ah, é você. Se eu sou um seguidor de Cristo, eu sou um discípulo de Cristo, eu aderi, tomo como modelo, eu prossigo, continuo e dou sucessão. Quantos estão entendendo? Amém. E essa palavra Cristo, no original, no grego, significa, sabe o quê? Para o teu irmão, ungido. Então você é ungido. Você é ungido. E ungido, sabe o que acontece? Faz a diferença quando chega, meu. Ungido faz a diferença quando fala. Ungido faz a diferença até quando ele passa um cheque, meu irmão. Esse é ungido. Fui fazer umas compras em São Paulo recentemente para a igreja. E eu falei, pô, vocês aceitam o cheque? É da minha igreja. Eu sei, pastor. Não pode passar. É seu cheque, você. Aí ele falou, esse CNPJ não bate. Parece que não bate com o chefe. Não, pastor, não bate. Nós tivemos tantas experiências negativas aqui com outras igrejas. Eu falei, o Bradesco, quando é CNPJ, eu não sei porquê, como é que eu até sei porquê. Ele coloca um zero na frente. E ele estava digitando um zero. Eu falei, tira esse zero. Aí ele tirou e falou, pastor, pô, sabe, passou mesmo. Eu falei, amém. Liberou lá a compra. Ele falou, pastor, nós estamos tendo tanto problema com a igreja, com pastores. Por que acontecem essas coisas? Porque as pessoas não entendem que existe um óleo sobre a nossa vida. Não existe uma unção sobre nós. E quando não existe, eu passo a viver uma vida de qualquer jeito. Eu não respeito a minha esposa, eu não respeito meus filhos, os meus filhos não me respeitam, e aí eu coloco o filho no mundo, abandono, deixo para outro cuidar porque é muito mais fácil. Graças a Deus aqui na igreja parou um pouco, mas aqui estava uma época assim, irmãos, isso é desabafo agora, tá?
Você que é visitante não se escandaliza, não. Era um tal de moça que não queria ver o culto, um filho de pessoas no colo. Ei, meu irmão, quem pariu o Mateus que sacuda a balança como é que é o nome do estado? Não é pecado você pegar o filho da pessoa para dar uma canetada. Mas cada um tem a sua responsabilidade. E tem mãe folgada, meu irmão. Quem vai ensinar os filhos não é pastor, não é igreja, não é escola. São os pais. E se você pensar que é o pastor, amanhã teu filho vai querer andar de paletó e gravata e perdeu a tua referência. Está entendendo, meu? Está entendendo que existe algo sobre a tua vida? Existe algo sobre a tua vida que você ainda não tomou posse daquilo que foi Deus que te deu, não fui eu? Em 1 João capítulo 2, verso 20, só para você entender. Olha o que diz esse texto. Mas vós tendes a unção que vem do santo, e sabeis tudo. A Bíblia diz que você já tem unção. Amém? Pastor, e por que eu não sinto nada dessas coisas? Você não precisa sentir nada. Aqui na sessão espírita, irmãos. Aqui na sessão espírita, você não precisa sentir nada. Mas você precisa da liberdade. Tem gente que está preocupado com arrepio. Eu preciso sentir um arrepio. Arrepio? Vai no inverno e no ventilador esconde de ti. Você vai sentir arrepio. Mas pastor, eu não sinto nada. Você pode não sentir nada porque você não quer. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus discerne as coisas que são espirituais. Porque você saiu do estado líquido e foi para o estado gasoso. Porque você recebeu fogo. E esse fogo vem de onde? De Deus. Número 12, ele diz assim que nós temos que pregar as boas novas. Jesus nos ungiu para pregar as boas novas, não somente para os mansos, mas também para todos. Obrigado, filho. Mas para todos que necessitam da salvação em Jesus Cristo. E que boas novas são essas? As boas novas que devemos pregar é que Jesus nasceu sem glória alguma. Olha que o irmão fala assim: Jesus Cristo nasceu sem glória alguma, mas foi glorificado pelo Pai. Nós queremos glória para nós. Pastores querem glória para eles. Irmãos, tem pastores que têm saída secreta. Você procura um pastor, parece ninja, meu irmão. O cara some. Olha o cara está pregando ali. Parece que ele aperta um botão no público e o público. Porque querem glória. A glória é para Ele. Sempre dele. Ele te chamou. Número 3. Proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Liberdade é um dos anseios mais acentuados do ser humano. Desde os primeiros começos lá das existências, isso tem sido evidenciado. Já na infância, o ser humano ele conduz as suas atitudes para agir com liberdade. Presta atenção, mãe. Começa a podar a liberdade no teu filho. Hoje eu vi uma criança bonitinha chegar. Eu fui comer com a minha esposa. Eu vi uma criança bonitinha chegar num carrinho até engraçadinho. Esse carrinho de bichinho. Pequenininho. Depois olha aquela menina que você fala atrás da gente. Mano, filha.
criança tão bonitinha e o pai bobo. Sabe o bobo? Sabe o pai bobo? E aquilo já vai me dando bobo. Aí duas moças estavam do lado, começaram a achar a criança bonitinha. Realmente é bonitinha, engraçadinha. Quando a mãe chegou, a Léa estava de costas e não viu. Ela deu 2 tapas no rosto da mãe. E aquilo já me faz transformar o mundo. 12 horas apanhando de uma criança de 1 ano. Imagina quando tiver 15, 16 anos de idade. Ei, meu irmão! Ensina o caminho que o teu filho deve andar, para que ele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Criança não bate no rosto de pai e mãe. Criança não é engraçadinha quando faz besteira. Criança tem que ser criança para se tornar um excelente adulto. Bonitinha. Eu já como rápido, eu como mais rápido do que eu podia. Porque vai chegando um momento que vai me dando um negócio, cara. Sabe? Bonitinha, deixa eu embora com a cara de mulher, bonitinha. Deu até vontade de brincar com ela também. Bonitinha, brincando. Aí dois, sabe, a mocinha estava lá, eu acho que trabalha no restaurante brincando. Daqui a pouco começou a se manifestar. Sabe, tem uma criança se manifesta. É 2 segundos de se manifestar. Pode ver. E parece que quando um enfia o fio na tomada, o outro também enfia. Dá um barulho. Olha, criança, ela vai seguir todos os teus passos. Criança vai ser o pastor da manhã. Estava vendo a filha do Marcelo aqui adorar. 8 anos. Minha filha falou com a formiguinha ficar dançando aqui, eu não vi, eu preciso ver. Cadê a formiguinha? Viu hoje? Cadê a formiguinha? Tá, não é. Não está na sala. A formiguinha, tem poderosa na formiguinha. 13 anos. Verdadeiros adoradores. Fala teu irmão, ensina o caminho do teu filho da vida. Sim, corrige, não é dar puxão de orelha. A minha mãe dava puxão de orelha que contava todos os músculos da orelha. Pô, cara, bagulho horrível. Isso me fez se deleitar, porque eu não tenho os caminhos tortuosos. Naquela época não tinha um muro na minha época. Meu pai viajava com meu pai embarcado de marinha. A minha mãe falava assim: quando você fizer a cerca, já deixa 40 centímetros para mim. Alguém 40 centímetros era na minha, ainda na gente, cara. E aí quando meus filhos nasceram, ela falava assim: mamãe nunca bateu, mas mamãe nunca bateu, porque não foi que ganhou, meu irmão. Minha mãe tinha uma unha tão grande, rapaz, limpava meu ouvido com sabão minério. Você que sabe, não tinha sabão, naquela época não tinha sabão verde, era sabão minério. Aí enfiava o dedo aqui e só botava sair do outro lado. Cara, meu, eu tomava banho no tanque. Quem tomou banho no tanque aqui? Ó, só velho aqui. No tanque, meu irmão. Me dava banho com os chuveiro de piaçaba. Aquela redondinha. É japonês, o nome daquele troço? Redondinho. Que o avô colocava no lado da bicicleta lá para limpar o lado. Olha os velhos que não fecharam. Um dia o Juninho chegou pro lado, com o joelho todo podre, eu fui dar um banho nele com isso aí. Lembra disso? Olha, eu vou te contar. Ó, cara. Aí fui mexer com o precioso. Ela não dá pra esse menino. Dá de esponja. Sabe coisas, irmãos? Que eu não vi ninguém ficar marginal porque tomou banho de chuveiro. Não vi ninguém ser marginal porque tomou banho no tanque. E agora teu filho tem um tablet, tem um iPad. Você coloca um televisor de 50 e poucas polegadas no quarto da criança, meu irmão. Não te entendendo. Fala para o teu irmão, você pode perder essa missão. Porque você não está falando aquilo que diz a palavra de Deus. Deve estar matando alguma criança lá atrás. Por favor. Olha. Em nome de Jesus, irmãos.
Liberdade aos cativos é abrir os olhos dos cegos espiritualmente. Fala para o irmão, teus olhos têm que ser abertos nessa noite, irmão. Porque você está cego espiritualmente. E Satanás nos deixa, ele nos deixa cego. Ele dá uma cegueira incrível na gente. E é revelar a verdade e a implicidade da nova em Cristo, das boas novas em Cristo, que é a verdadeira verdade. João 8,36 diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Precisamos ser libertos, meu irmão. E essa liberdade que temos de pregar é uma liberdade que fomos ungidos a proclamar. Hoje você não vê mais o crente pregando ou levando as boas novas. Você não vê. Porque as pessoas começam a trazer algumas ministrações focadas para determinadas coisas. Isso não é pregação. Isso não é pregar a verdade, não é falar a verdade. Quando eu direciono para determinadas situações. Uma vez o pastor falou assim para mim: eu vi algumas ministrações suas pela internet, e nos cultos de domingo você pega umas loucuras. Eu não sabia que tem dia para pregar. Eu não entendi o que ele quis dizer. Se eu tiver de falar de capeta no domingo, eu vou falar de capeta, eu vou chutar o capeta. Se eu tiver de falar de amor no domingo, eu vou falar de amor. Mas eu vou falar aquilo que o Espírito Santo de Deus me direciona para falar. Dia das Mães, todo mundo pegou sobre a irmã. Eu trouxe uma mensagem para lá, irmão. Sabe o quê? Aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Amém? Deus ele te chamou para libertar. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com Cristo nos libertou, e não torneis metendo-vos debaixo do jugo da servidão. Olha que ele não fala assim: você foi escolhido por Deus. O louvor pode subir aqui. Isaías 44, verso 1 ao 4. A palavra do Senhor diz assim, e aí eu vou entender aquele 61, diz assim: Israel escolhido do Senhor, mas escute agora, Jacó, meu servo Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e o que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros juntos carregados. Um dia, um dirá: pertenço ao Senhor. O outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome de Israel. Eu só quero me atentar a uma palavra chamada Jesus. Quantos tem na Bíblia essa palavra Jesus? Ninguém? Poucas pessoas. Essa palavra Jesus no original significa pessoas amadas. Fala para o teu irmão, amadas. E pessoas retas. Pastor, então o que o Senhor quer dizer com isso? Israel, nesse processo, eles vinham decepcionando Deus. Eles vinham tomando decisões que não eram da vontade de Deus. E sabe o que Deus diz? Vocês são retos e vocês são meu amado. Irmãos, independente de quem você, independente do que você está fazendo, independente de que forma você age hoje, o Senhor te chama de meu amado. O Senhor te chama de Jesus. Ele diz que você é reto, mas Senhor, eu estou torto. Ele consegue te deleitar.
você me entenda, mas pastor, a minha mãe falou que eu sou um pau que nasce gordo. Presta bem atenção. Sabe qual era a profissão de Jesus? Marceneiro. E o marceneiro, ele tem uma visão que eu não consigo ver. Ele olha para uma madeira a qual eu não dou valor, ele dá. Eu olho para uma madeira sem significado, a minha tendência é passar por ela, me ligar, ou pegar ela e lançar ela fora. Sabe o que ele faz? Ele não lança fora. Ele traz para perto dele e ele usa todas as ferramentas que ele tem para fazer um objeto valioso. Meu irmão, presta bem atenção. Independente de quem você é, crente ou não crente, independente de ser torto ou torta, independente de já lançar uma palavra negativa contra a tua vida, esse cara que inteiro, esse marceneiro está aqui nessa noite. E ele quer te deleitar. Ele quer passar a grossa em você. Ele quer passar as ferramentas que tem nas suas mãos. E uma coisa que eu admiro na marcenaria é a forma que eles colocam aquela madeira para cima e para baixo. E ela não dá um pio. Ela não fala nada. E aí ele passa na serra, ele passa na tupia, ele passa a grossa, joga o fogão. Mas depois dos dias, você vai ver aquela madeira de novo. Ela está totalmente diferente. E aí as pessoas falam assim: quanto custa? Qual o valor dessa peça? Aí você vai ter que falar assim: eu não tenho preço, porque eu fui comprado por um alto preço. Eu já passei por aquele processo na mão do verdadeiro marceneiro. Eu já passei pelo processo da lixa. E agora eu tenho valor. E agora eu sou diferente. Agora quando eu passo as pessoas, elas olham para mim diferente. Isso é entender que existe uma unção sobre a minha vida. É por isso que eu falei, irmãos, transformado através do Espírito. Só Ele pode te transformar. Eu, pastor Mesquita, por mais que eu tente te ensinar, você vai ver falha na minha pessoa como homem. Porque eu sou perfeito. Então eu tenho falhas como homem. Mas quando você começa a entender o derramar de Deus que é sobre a tua vida, ninguém vai te segurar. Sabe por quê? Você vai ser uma peça rara. Sabe o que é uma peça rara? Irmãos, eu desenhei durante muito tempo. Todo mundo que desenha gosta de ver alguns detalhes. Eu consigo ver alguns detalhes que pessoas veem. E quando eu vejo alguns móveis bonitos, eu fico admirando o acabamento daquela pessoa. Os detalhes da emenda, o capricho, a quantidade de lixa que a pessoa passou naquele local. E aí aplica ali o primer, ou aplica a tinta, e ele consegue olhar de uma forma que eu não consigo olhar e falar assim: não está perfeito. E aí ele tira toda aquela poeira e de repente aplica a tinta de novo. Não está bom. O que eu quero falar com isso? Você nunca vai estar totalmente perfeito para mostrar para as pessoas. Mas para Deus Ele vai te ver muito diferente e perfeito. E sabe quando aquela peça, tem alguns marceleiros aqui na igreja, sabe quando aquela peça ela passa a ter valor de verdade? Quando ela vai para casa.
orar. Porque a igreja sem pessoas, ela está sem móveis. Mas quando cada madeirinha vem chegando, a gente vê como é gostoso passar pela mão do verdadeiro marceneiro. Vamos de pé, em nome de Jesus. Vai chorar pela tua vida. Eu gostaria de saber se tem pessoas nessa noite